Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do CyclePy. Meu nome é Marcos. Esta é a aula número 80, cujo título é Paradigma de Detecção de Ameaças. Então, vamos entender brevemente o que é esse paradigma. Depois que eu apresentar o paradigma, eu vou no CyclePy mostrar a execução da tarefa. Em seguida, eu vou mostrar como que eu implementei a tarefa no CyclePy, vou dar uma breve explicação e no último momento vou falar do meu desempenho. Então, vamos lá. O nome dessa tarefa em inglês seria algo mais ou menos como Threat Detection Paradigm, né? Perdão pelo inglês aí. A ideia de paradigma aqui é porque é um paradigma experimental, ele tem suas variantes, mas eu posso pensar nele como um caso particular de tarefas de busca visual. O que são tarefas de busca visual? São tarefas em que eu tenho uma série de estímulos na tela, eu tenho que identificar um estímulo o mais rápido e acuradamente possível. Nessa tarefa específica que eu vou falar hoje, os participantes veem uma grade 3x3, como se fosse um jogo da velha, 3 linhas e 3 colunas, contendo imagens e devem fazer algum tipo de julgamento comportamental, dando uma resposta com o teclado, com o mouse, enfim. Em tarefas de detecção, a tarefa do participante é identificar o estímulo que pertence a uma categoria distinta dos demais estímulos. Como nós veremos daqui a pouco, na tarefa que eu vou apresentar, a imagem vai ter 8 flores e uma cobra. E o participante deve identificar o mais rapidamente possível onde está a cobra. Ou então ele vai ver 8 cobras e uma flor. E ele tem que identificar o mais rapidamente possível onde está a flor. Tá? Então ele tem que detectar o estímulo que não pertence à mesma categoria que os demais estímulos. E o paradigma se chama Threat Detection Paradigm, o paradigma de detecção de ameaças, porque existe o achado experimental de que as pessoas detectam cobras em meio a flores mais rapidamente do que flores ou uma flor em meio a cobras. Isso teria a ver com o fato de que, evolutivamente falando, a detecção de cobras é mais importante porque é uma ameaça, é uma threat, né? É uma ameaça à segurança, ao bem-estar e à sobrevivência dos seres humanos, então por isso existe uma saliência desse tipo de estímulo visual que faz com que nós tenhamos uma resposta mais rápida. Uma outra variante dessa tarefa é a tarefa de julgamento categórico, em que os participantes avaliam se todos os estímulos são ou não de uma mesma categoria semântica. Então, nesse tipo de tarefa, que não é a que eu vou implementar hoje, mas vale mencionar aqui, pode ser que todos os estímulos sejam da mesma categoria, então os 9 são flores ou os 9 são cobras, enquanto que em algumas tentativas 8 são flores e 1 é cobra, 7 são flores e 2 é cobras, e assim sucessivamente. E eu tenho diferentes paradigmas que podem envolver o clique na imagem com a tecla do mouse. Nessa de tarefa de julgamento categórico, eu posso ter uma letra para sim, são todos da mesma categoria, não, para não são todos, então eu posso usar o teclado. E eu posso ter tarefas que utilizam uma tela touchscreen. A tela touchscreen ela acaba sendo mais inclusiva porque eu posso fazer a tarefa com crianças. Crianças que ainda não sabem utilizar o computador e não sabem manusear um teclado e um mouse. Enquanto que tarefas que envolvem teclado e mouse eu restringo um pouco a faixa etária em que eu posso realizar essa tarefa. Como eu não tenho touchscreen aqui, eu vou utilizar a versão com o mouse, tá? E a variável dependente desse tipo de estudo é o tempo de reação das tentativas corretas, o Reaction Time, abreviado como RT. Então aqui eu vou mostrar um exemplo do Hayakawa e colegas. Essa é uma tela que pode aparecer em que o alvo é uma cobra, então eu tenho aqui flor, 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 é a cobra que aparece numa posição aleatória da tela. E aqui eu tenho como alvo a flor, então eu tenho cobra, 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 e aqui eu tenho uma flor. Eu espero que nessas tentativas aqui a resposta seja mais rápida, ou seja, a latência seja menor, do que nessas tentativas aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um estímulo que é saliente. Então minha atenção vai ser capturada pela cobra. Eu gosto disso ou não? E aqui, como a flor é menos saliente e ela está em meio a vários estímulos salientes, eu espero que aqui a flor seja detectada mais lentamente. Tá? Então vamos lá para o CyclePy agora para ver como que isso foi feito. Então já estamos aqui no CyclePy. Vou colocar o meu nome aqui e vou executar uma tarefa de apenas 20 tentativas para dar como exemplo.
Então vamos lá. Olá, Marcos, agradecemos sua disponibilidade. Avançar. Nesta tarefa, você verá uma grade com 9 imagens, uma grade 3x3, contendo flores e cobras. Em cada tentativa, haverá apenas uma imagem diferente das demais. Antes das imagens aparecerem, será apresentada a palavra flor ou cobra. Essa palavra indica qual imagem você deverá encontrar. Sua tarefa é clicar com o mouse na imagem correspondente à palavra apresentada. Por exemplo, se aparecer flor, clique na única flor entre as cobras. Se aparecer cobra, clique na única cobra entre as flores. Responda o mais rápido e o mais corretamente possível. Em seguida, iremos iniciar a tarefa. Caso tenha alguma dúvida, chame o experimentador. Então, as instruções são bastante simples. A gente vai avançar e vai começar. Vai aparecer escrito cobra ou flor. Depois vai aparecer uma cruz de fixação. E depois vai aparecer as 9 imagens em posições aleatórias e eu tenho que clicar na minha resposta. Vamos lá. Então, apareceu cobra, cruz de fixação. E agora eu tenho que detectar a cobra. Eu vou detectar bem lentamente aqui, de propósito, mas veja, eu tenho 8 flores e uma cobra. Beleza. Eu coloquei sem feedback. Se vocês quiserem acrescentar feedback, depois não tem problema. Uma outra tentativa que é cobra. Então, tá aqui. Outra tentativa que é cobra, tá? Tá aqui. Uma tentativa que é flor. Agora vão aparecer 8 cobras e uma flor. Tá lá, várias cobras e uma flor. Outra flor. A flor tá aqui. Notem que teve 3 tentativas cobra e 3 tentativas flor consecutivas. Eu não coloquei restrição do número de tentativas máximas que podem ser cobra ou flor. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer. Eu poderia restringir o número de tentativas, né, de um determinado tipo. Posso até fazer num vídeo posterior colocando essa restrição. É um bom tema de vídeo, assim, restringindo o número de tentativas consecutivas que pode ser de um dado tipo, né? Beleza. Então, aqui é flor. Cobra. Tô indo bem devagar, tá, gente? Porque o objetivo é esse mesmo, a gente ir conversando, né? Agora eu vou tentar responder bem rápido. Flor, mais rápido possível. Cliquei errado ainda. Vamos lá. Próximo, cobra. Cobra. Já deve estar acabando, porque são só 20 tentativas. Flor. Cobra. Tarefa bastante simples, a gente pode construir muita coisa nisso. Poderia dar feedback após cada tentativa, poderia dar o tempo de reação, poderia colocar um tempo limite para a resposta, dizer que está muito lento e acima daquele tempo eu não vou aceitar. Aqui não, aqui se eu ficar parado, ele vai ficar de boas esperando minha resposta. A atividade acabou, vou dar barra de espaço e a gente vem aqui para o CyclePy. E agora eu vou explicar um pouquinho o programa. Eu não vou explicar as boas-vindas, nem as instruções, nem os agradecimentos. Eu vou me focar no New Trial e no Target Detection Task Trial. Antes disso, vamos dar uma olhadinha pro loop aqui. No loop, eu tenho esse número aqui que é o num_repeats, que é o número de repetições do loop. Eu coloquei 20, então eu tenho 20 tentativas. Se eu quiser aumentar o número de tentativas, eu posso mexer nisso aqui. Tá? Né? É bastante simples. Vamos lá. Começar então por New Trial. Né? Então aqui eu tenho o prompt, que é o target label. Basicamente aqui ele vai receber a palavra cobra ou a palavra flor, que vai indicar o que a pessoa tem que clicar naquela tentativa, e depois aparece a cruz de fixação, que é um sinalzinho de mais, basicamente. Vamos ver o que tem aqui em New Trial Code, porque aqui tem coisas importantes pra gente. Começo em Begin Experiment. Eu tenho aqui uma variável, que é um dicionário, que é o stimuli, e ele tem 2 chaves, uma que chama flowers e outra que chama snakes. Em cada uma dessas chaves eu tenho uma série de imagens que eu peguei de um artigo que vai estar na descrição do vídeo para vocês, né? Eu peguei os artigos desse artigo, eu peguei as imagens desse artigo aqui, mas ele vai estar na descrição também, o artigo Things, né? Tem uma base de dados com mais de 26 mil imagens, muito grande, bem legal. Então, eu peguei algumas imagens apenas, né? As imagens que eu peguei eu coloquei aqui em Images, tá?
eu peguei as flores, então tem os nomes que flower, todas começam com flower, 1, 2, 3, 4, até a 19. E eu peguei as cobras também, coloquei aqui snake, 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 snake até 16. Tem mais cobras do que... Tem mais flores do que cobras, mas isso não é um grande problema para mim, tá? Beleza. E os nomes dessas imagens na pasta images é justamente o que está sendo mapeado aqui. Deixa eu voltar aqui o CirclePy. Beleza. Tá, então são os caminhos das imagens que eu quero acessar. Tá, em Begin Routine é onde começo a fazer a magia. Primeiro eu quero definir se uma tentativa, o alvo vai ser flor ou cobra. Como eu estou sorteando um número aleatório entre 0 e 1. Se ele for maior que 0,5, o alvo vai ser flor. Se for menor que 0,5, o alvo vai ser cobra. Eu poderia colocar uma restrição aqui que é... eu poderia ficar contando o número de tentativas anteriores que foi igual. Por exemplo, se as as 3 últimas foi cobra, eu poderia forçar o meu algoritmo a falar, não, agora então não vou sortear. Agora eu vou deterministicamente garantir que a próxima tentativa seja flor. A gente pode fazer isso num outro momento. É uma pequena modificação nesse código, não é nada difícil, mas a gente pode fazer isso sem grandes problemas. Basta que eu fique contando ali o número de repetições. Beleza. Vamos lá. Aí aqui, quando eu faço sorteio, eu defino o que é o meu target, que vai ser flowers, lures, que vai ser snakes, e o target label, que vai ser flor. Aqui nesse caso é o contrário, ó. Target é snakes, lures é flowers e target label é cobra. O que é target? É o meu alvo, se é flor ou cobra. Aqui está em inglês e está no plural. Por quê? Porque eu quero acessar essa chavezinha aqui, flowers e snakes, por isso que eu coloquei no plural. Aqui o target label é flor ou cobra porque é o que vai aparecer para o participante, então eu quero que esteja em português. Eu poderia ter programado tudo em português, mas eu tenho como hábito programar em inglês justamente para praticar o meu inglês também. E lures é um termo que é utilizado como distratores em psicologia cognitiva. Então, se o alvo é flor, os lures são as cobras e vice-versa. Aqui eu pego aquela minha lista de imagens e eu embaralho. Eu embaralho isso daqui, a ordem dessas imagens aqui dentro, e embaralho a ordem dessas imagens aqui dentro também. Por quê? Porque se eu não embaralhar, eu vou pegar sempre, pro alvo, vou pegar sempre a primeira, e para os distratores eu vou pegar as 8 primeiras. Por que eu vou pegar as 8 primeiras? Porque eu preciso de 8. Só que se eu não embaralhar, eu sempre vou pegar as mesmas. Então eu embaralho, antes de mais nada, os dois conjuntos de imagens. Aí eu seleciono qual que é a imagem alvo. Vai ser a primeira de targets, ou seja, que está na posição 0. E quais são as imagens que vão compor a minha lista de estímulos? Vão ser as 8 primeiras dos distratores, então por isso que eu pego essa fatia aqui das 8 primeiras. Só que também eu tenho que pegar essa daqui. Então eu pego o alvo e boto aqui nessa lista. Então a lista, nesse momento aqui, ela é composta por 8 itens, os 8 distratores. Nesse momento eu incluo o alvo também na minha lista. E aí, de novo, eu embaralho. Por que eu embaralho? Porque quando eu coloquei o alvo aqui no final, ele é a nona imagem. Eu não quero que ele seja sempre a nona imagem. Se ele for sempre a nona imagem, ele sempre vai aparecer na mesma posição no meu grid 3x3. A saber, no canto inferior direito. Eu não quero que isso aconteça. Então eu dou mais uma embaralhada, que é para daí ele ir para qualquer posição. Aqui eu crio a lista final dos estímulos de uma tentativa, que é essa mesma lista, Stimulus List. Só que aqui eu estou chamando de Final Stimulus List, porque aqui eu quero guardar não só o nome da imagem, mas eu quero guardar a posição dela também, de 1 a 9. Então eu crio um for loop aqui, em que aí eu vou guardar, isso daqui vai fazer com que eu guarde uma espécie de uma tupla, né? Uma lista de tuplas, na verdade. Então vai ter lá, a primeira tupla vai estar 1 e o nome da imagem. .jpg. Depois 2, nome da imagem JPG. E assim sucessivamente. É isso que vai ter dentro aqui do Final Stimulus List. Isso vai ser criado em cada tentativa, por isso que ele está em Begin Routine. Each frame eu não vou fazer nada, End Routine só estou salvando o nome do participante. E é isso que a gente tem aqui. Aí a magia vai acontecer em Target Detection Task Trial. Né? Aqui eu tenho 9 imagens, image 1 até image 9, né, ou 9, 1 to 9, e eu tenho um componente de mouse. O componente de mouse, ele vai permitir
que a rotina termine quando der um clique válido. O que é um clique válido? É quando eu clicar num estímulo clicável. Por quê? Porque se eu colocar any click, significa que eu cliquei, termina a tentativa. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que aconteça só se eu clicar em uma das 9 imagens. Então eu coloquei a lista das 9 imagens aqui e coloquei para ele salvar o estado do mouse e o tempo do mouse quando algo for clicado e quem que foi clicado, tá? Beleza. O que são as 9 imagens? A primeira imagem, eu estou pegando o primeiro estímulo da lista, tá? A segunda imagem eu estou pegando o segundo, que é a posição 1, até quando eu chegar lá na nona imagem que eu estou pegando o oitavo estímulo da lista. É claro que essas imagens diferem também com relação à posição delas na tela. Então, quando eu olho a imagem 1, eu coloquei as coordenadas dela como na posição menos 65, no eixo X isso significa mais à esquerda, e mais 0,65 no eixo Y, significa mais acima, ou seja, é a imagem que aparece no canto superior esquerdo. Quando eu pego a imagem 2, eu coloquei 0, 0 significa centro, no eixo X, e 0,65 significa acima, ou seja, é a imagem que aparece no centro superior, ou seja, ela aparece na parte de cima, no centro. E aí eu faço esse mapeamento para as 9 imagens, para que eu tenha aquele padrão 3x3, que é uma grade 3x3, né? E aí o coração do meu experimento está aqui em Trial Code. Primeiro eu criei aqui um mapeamento em Begin Experiment, em que eu mapeio cada uma das imagens aos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu fiz isso? Eu fiz esse mapeamento aqui porque eu preciso da numeração em Python, que começa a contar de 0 e vai até 8, tá? Que mais que eu fiz aqui? Aí aqui em End Routine, o que eu faço? Primeira coisa, quando o participante clicar em algo, o meu mouse, que é o componente de mouse, ele vai ter um atributo chamado de clicked underline name. Pegando a última posição dele, ele vai ter um número. Por quê? Porque o clicked name vai ser image underline 1, 2, 3 até 9. Eu vou pegar o último número, o último elemento, esse -1, pega esse númerozinho que vai estar guardado aqui no mouse. E eu vou dizer, isso é onde ele clicou. Né? Ele vai de 1 até 9. Aí, isso, eu vou indexar aqui o meu mapping no clicked. E quando eu fizer isso, ele vai acessar aqui o número de 1 até 9. E quando ele acessar o número de 1 até 9 aqui, ele vai acessar qual é a posição que está o elemento que foi clicado. Na 0, não na 8. Ok? E aí, a partir disso, eu consigo pegar esse índice que eu vou salvar, que vai ser um número entre 0 e 8, e eu vou pegar aquela minha lista final, que era o Final Stimulus List, vou pegar a posição daquele índice. Então, se o participante clicou na nona imagem, que é a nona, no canto inferior direito, o índice dela vai ser 8, porque contando de 0, a nona imagem é a oitava. Eu vou colocar esse 8 aqui e vou acessar o nome da imagem. Isso vai ser a minha imagem clicada. Ou seja, o nome da imagem, basicamente, vai ser esse daqui, ó. Vai ser um desses nomes aqui. Vai ser image barra snake ou flower, JPG. É isso que eu estou querendo salvar. Em qual imagem que o cara clicou. Com base nisso, agora eu consigo fazer algo simples. Eu já sei em qual imagem ele clicou. E eu sei lá no começo, porque eu salvei isso no começo, qual era a imagem alvo. Agora eu vou fazer uma comparação. A imagem que ele clicou é igual à imagem alvo? Se sim, isso daqui retorna true. Se não, isso retorna false. Para quem não está lembrando disso, eu recomendo ver minha playlist de Python para psicólogos que eu explico essa questão. Só que eu não quero salvar true e false, eu quero salvar 1 para acertou e 0 para errou. Então eu transformo isso em int, em inteiro. O true em programação em Python equivale ao número 1. E o false em programação em Python equivale ao número 0. Então quando eu transformo uma variável booleana do tipo true ou false em inteiro, ele vai ficar 1 ou 0. 1 para acerto e 0 para erro. Posso até acrescentar isso daqui sem grande problema. 1 sim e 0 não. Né? Que é equivalente a 1 acerto e 0 erro. Aí eu vou salvar. Isso daqui é um preciosismo meu. Eu acho que a gente não vai precisar para nada, mas eu prefiro sempre salvar mais coisas do que eu vou precisar. Quando a gente tem memória para isso, tem espaço no computador para isso, a gente faz isso. Então, eu estou salvando aqui a posição de cada uma das imagens no meu grid, de 1 a 9 aqui, tá? Beleza. Estou salvando também qual que era o meu alvo, ou seja,
Vamos supor que o alvo fosse a imagem 4. Então o alvo vai ser salvo duas vezes, aqui no image 4 e aqui também, dizendo qual que era o meu alvo. Aqui eu vou salvar os meus distratores. Na verdade, isso daqui eu acho que é bastante desnecessário, um pouco redundante, mas vou deixar aqui por enquanto. E aqui eu salvo as variáveis importantes, as fundamentais, que é o target image, que é qual era o alvo, né? Aqui eu salvo qual que foi a imagem clicada, ou seja, o que ele respondeu. Aqui vai ser o nome da imagem, tá? E aqui também vai ser o nome da imagem. Aqui vai ser se ele acertou ou errou, que é basicamente eu estou pegando as variáveis que eu criei aqui em cima, e agora eu estou salvando elas aqui embaixo. Eu deixei para salvá-las todas no final. Salvei primeiro as menos importantes e salvei depois as mais importantes. E aqui eu estou salvando o reaction time, né? Deixa eu colocar aqui até como... Essa é minha variável dependente também, tempo de reação, que é chamado de RT, Reaction Time em inglês. Aqui eu estou pegando o meu mouse, que é o componente de mouse que eu tenho aqui, na minha rotina está lá embaixo. Deixa eu salvar aqui só para mostrar para vocês. Opa. Tá aqui embaixo, ó, esse mouse aqui. Aí estou pegando ele, estou acessando ele aqui, um atributo que ele tem, que é o time, que é basicamente o momento em que foi feito o clique. No momento que clicou, ele vai salvar nessa variável aqui. Estou transformando isso em float, em ponto flutuante, para ele ter casa decimal, e estou salvando aqui como um tempo de reação no meu banco de dados. Isso daqui eu estava imprimindo quando eu estava debugando o programa, a gente não vai precisar mais disso, então eu vou colocar como comentário, tá? E essas são as principais variáveis. Por quê? Porque daí eu consigo classificar as minhas imagens. Eu lembrei que esse target Lourdes aqui. Eu tinha esquecido. Tava achando até redundante isso com isso, mas aqui é... Basicamente, o que vai estar aqui se é cobra ou flor. E aqui a mesma coisa. Cobra ou flor. Por que eu preciso disso? Ora, o paradigma de detecção de ameaças é um paradigma evolucionista que diz que nós detectamos mais rapidamente uma cobra em meio a flores do que flor em meio a cobras. Então, o que eu posso fazer na hora que eu for analisar os meus dados? Eu posso classificar as minhas tentativas. Se elas são de alvo é cobra e alvo é flor, então eu tenho duas condições. Aí eu posso pegar só as tentativas corretas, ou seja, todas em que incorrect é 1, jogar fora as que eu errei. E aí eu pego o tempo de reação e calculo a média do tempo de reação para cobras corretas e a média do tempo de reação para flores corretas. E eu espero que esse tempo de reação seja menor do que esse tempo de reação, se eu estiver reproduzindo o efeito, o fenômeno que é mostrado nos paradigmas de detecção de ameaças. Tá? Vou dar um OK aqui. E aí eu vou deixar esse programa lá no GitHub, o link está na descrição do vídeo, como sempre, para quem quiser acessar, modificar, trabalhar, brincar com ele. Tá? E o último ponto que eu quero comentar aqui é que se você quiser mudar o número de tentativas, você pode mexer aqui. Num próximo vídeo, eu acabei de ter essa motivação, eu vou criar um pequeno código para limitar o número de tentativas repetidas de uma mesma condição, algo que eu acho que eu nunca fiz ainda na minha playlist, tá bom? Para finalizar, vamos ver como que foi o meu desempenho. Eu fiz poucas tentativas, com pouco controle experimental, com pouco treino, mas eu acho que vale a pena mostrar. Então tá aqui o meu desempenho. Nas tentativas em que o estímulo-alvo eram flores, eu levei, em média, 845 milissegundos, pouco menos de 1 segundo, para responder, para identificar a flor e clicar nela. Quando eram cobras, eu levei, em média, 712 milissegundos. Foram poucas tentativas, acho que foram umas 150 mais ou menos. Então deu uma diferença ali de 133 milissegundos de vantagem para cobras, ou seja, as cobras eliciam uma detecção muito mais rápida do que as flores. Né? Muito mais rápida, não, mas um pouco mais rápida, que provavelmente com uma quantidade relevante de participantes daria uma diferença estatisticamente significativa que poderia ser comparada, por exemplo, utilizando um teste T de medidas repetidas, um teste T pareado. Tá bom? Então, aqui estão as referências que eu utilizei, né? O artigo que eu modelei, o artigo que falam dos paradigmas e o artigo da onde eu peguei as imagens, todos vão estar na descrição do vídeo caso você queira acessar. Então, gente, por hoje era só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.